Olá pessoal, vamos fazer agora um exercício, vamos elaborar um projeto para estudar o comando de repetição while do, enquanto faça. Então vamos lá, o exercício é o seguinte: elaborar um projeto em Lazarus que leia um número inteiro e exiba o seu fatorial em um componente edit. Acumular vários fatoriais em um list box. Bom, primeiramente, saber o que é fatorial, né? Fatorial é a multiplicação sucessiva dos números inteiros de 1 até o próprio número que a gente deseja calcular o fatorial. Por exemplo, se eu quero o fatorial de 3, o fatorial de 3 é 1 vezes 2 vezes 3, que vai dar 6. Se eu quero o fatorial de 5, o fatorial de 5 vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Na matemática é dado por esse ponto de exclamação aqui. Bom, vamos então fazer um comando de repetição, variar de 1 até o próprio número, né? Fazendo multiplicações sucessivas. Então vamos no Lazarus fazer isso aí. Vamos aqui dar um F12 e introduzir um label para a gente escrever o seguinte. Aqui na propriedade caption. Digite um número inteiro. Muito bem. Agora vamos colocar um edit aqui na frente para receber o número. Ao digitar esse número, vamos pressionar um botão. Vamos inserir então um botão aqui. Vamos pressionar esse botão em tempo de execução. E o resultado aparecerá em um edit. Ok. Vamos colocar um label antes aqui. Escrever na propriedade caption dele o seguinte: fatorial igual que vai se apresentar em edit 2. Pediu também para a gente acumular em um list box. Aqui está o list box. Clica lá, coloca aqui no list box. Pediu para a gente apresentar aqui vários. Toda vez que a gente executar, a gente acumular resultados aqui. O list box serve para isso, para a gente acumular diversos resultados. Muito bem, vamos colocar um botão para fazer isso. Vou colocar aqui um botão para fazer isso. Vamos mudar os captions desses botões. Do botão 1, vamos colocar calcular. Do botão 2, vamos colocar aqui no caption adicionar. Então, quando eu quiser adicionar o que está em edit 2, que é o fatorial de um número, se eu quiser adicionar aqui no listbox, basta pressionar adicionar. Então vamos fazer a programação para esses dois botões. Primeiro, calcular. Duplo clique no calcular. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando. Agora vamos ver se o adicionar está funcionando. O adicionar também está funcionando. Veja, eu tenho duas procedures. Ó. Duas procedures. Ok, mas vamos primeiro na procedure do calcular. Vamos criar então uma variável aqui, por exemplo, chamada n, será o número que eu vou ler. Essa variável é do tipo integer. Só que eu terei outras variáveis, não é isso? Tem comando de repetição? Tem. Fatorial é multiplicação sucessiva de 1 até o número que eu quero calcular o fatorial, o número inteiro. Então tem um i aqui também. Tenho também que calcular o fatorial. O fatorial de número inteiro vai dar como resposta um número inteiro. Vou colocar, por exemplo, numa variável chamada fat. Pois bem, esse número, então, deve ser lido. E ele é inteiro. Só que ele está armazenado lá em edit 1. Não é isso? No F12, olha lá, em edit 1. Em edit 1 está armazenado o número que eu quero calcular no fatorial. E edit 1 é texto. Então tem que passar de texto para inteiro. Muito bem. Passar quem? Quem está em edit 1. O número que está em edit 1.text. Tem também que inicializar a variável i. E vai variar de 1 até n. E vai variar de 1 até o número que eu quero
calcular o fatorial. Tem que inicializar também o fatorial. Bom, nesse caso, não é com 0, é com 1, porque é multiplicação. Se fosse soma, seria com 0, mas é multiplicação. Se eu multiplicar 0 vezes alguma coisa, vai dar sempre 0. Se eu multiplicar 1 vezes alguma coisa, não altera, então não tem problema. Pode ser 1. Deve ser 1. E agora vamos usar o comando while. Como é que usa? Como é que utiliza? Enquanto i menor ou igual a n. Dá um espaço aqui, embora não seja necessário. Vamos dar esse espaço para ficar mais fácil de entender. Enquanto i menor ou igual a n, faz o quê? Vou colocar o bloco BeginEnd aqui. Toda vez que você colocar o comando de repetição while do, coloca esse bloco já de uma vez para não ter problema. Beleza. Coloquei um end a mais aqui, né? Tá certo. Muito bem. E aí, então, vamos para o código. O que nós vamos fazer aqui dentro, então, desse bloco BeginEnd? Nós vamos fazer a multiplicação sucessiva de 1 até o próprio n. Como é que vamos fazer isso? Fat recebe o que tinha antes em fat. Se fosse uma soma, não mais. A multiplicação é vezes o i. I a primeira vez vale 1, eu vou multiplicar 1. Depois vai valer 2, depois 3, depois até chegar em n. Se você digitou 5 lá em n, por exemplo, quer calcular o fatorial de 5, então você irá até 5. O i vai variar de 1 até 5. Bom, agora tem que incrementar o valor de i. Toda vez que eu multiplicar o i a primeira vez vale 1, agora o i tem que passar para 2. Como é que ele passa para 2? Somando mais 1. Então, voltando aqui, i está valendo 1, fat 1 a primeira vez, 1 é menor ou igual a n, vamos supor que n seja 5. 1 é menor ou igual a 5? Sim. Entramos aqui, fat recebe o que tinha antes, que era 1, vezes o primeiro i, que também é 1. Fatorial de 1 é 1, é perfeito. E agora passa para 2. Quando ele voltar, 2 é menor ou igual a 5? Sim. Fat recebe 1 vezes 2, que é 2. Fatorial de 2 é 2. Perfeito. E agora passa para 3. 3 é menor ou igual a 5? Sim. Fatorial recebe 2 vezes 3, dá 6. Fatorial de 3 é 6, está perfeito. E passa para 4. Continua. 4 é menor ou igual a 5? Sim. Fatorial recebe 6 vezes 4, 24. Fatorial de 4 é 24, está perfeito. E agora passa para 5. 5 é menor ou igual a 5? Sim. Ainda é verdadeira a condição. Fat recebe 24 vezes 5, dá 120. Fatorial de 5 é 120. Está perfeito. Incrementa o i. O i passa para 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. E agora, então, você sai do comando de repetição. Não é isso? E você pode, então, enviar para quem? Para o edit2 o resultado. Então, edit2.text recebe o conteúdo que está em fat. Só que fat é inteiro. E edit é texto. Então, tem que passar de int para string. Passar quem? O conteúdo que está na variável fat. Com isso, nós então resolvemos o código deste botão. Falta ainda o código do botão adicionar. Botão adicionar, esse botão 2, nós vamos simplesmente jogar para o listbox. Para o listbox, dessa forma, listbox 1 ponto itens ponto add. Então vamos adicionar na propriedade itens do componente listbox. Adicionar quem? Conteúdo de edit2. Veja, o listbox só pode receber também aqui texto. Edit2 já é o texto. Então podemos jogar o valor de edit2 aqui direto. Edit2.text.
Antes de executar, vamos salvar. Vamos salvar isso aqui. Vamos criar uma pasta para isso. Por exemplo, uma pasta chamada exercício 6, é x06. Vamos dar agora um duplo clique em x06, gravar a Unity, gravar também o Project. Então está aí o nosso projeto gravado. Vamos executar. Se não houver erro nenhum, vamos já ter a solução aqui. Caso contrário, a gente tira os erros. Vamos lá. Projeto criado com sucesso. Está aí. Então vamos executar, por exemplo, o fatorial de 5, que a gente disse lá no nosso exemplo. Calcular, olha lá, fatorial de 5, 120. Quero adicionar aqui o fatorial de 5. Então, adicionar. Se eu clicar agora aqui e colocar outro número, quero o fatorial de 3. Fatorial de 3, 6. Quero adicionar aqui dentro. Posso clicar no adicionar. Aparecerá aqui. Se eu clicar de novo, aparecerá de novo, de novo, de novo. E aí vai. Quantas vezes você quiser. Então está aí um exercício sobre o comando de repetição while do. Vamos fechar aqui. Execução parar. F12. Estou no formulário. E agora sim, dá mais uma salvada aqui. Pronto. E aí a gente termina mais esse projeto.